Shalom para todos aí, novamente um Shabat com todos os senhores nessa semana, junto com a pequena comunidade Arrid. Pois é, estamos aqui com os senhores, junto com a família, a única família chamada Rodrigues da comunidade Arrid. Estamos aí com a senhora Rejane, como sempre, bonita, atraente, hoje com uma cortina vermelha, laranja atrás da mesma, e estamos aí com o nosso pequeno café da manhã, para que os senhores se animem também a fazerem um café da manhã em família com todos. Vamos começar com o senhor Atos Baruch. Pois é, senhor Atos Baruch, o que você nos traz de notícia hoje? Como foi a sua semana? Como é que foi a sua semana? A semana foi boa, tranquila, e hoje eu li sobre Pirkei Avot, hoje. Muito bom. E o que Pirkei Avot tem a nos dizer, senhor? Em Pirkei Avot que eu li hoje, não devemos ser amigas de muitas mulheres, porque a gente vai perder muito, porque a gente não vai focar nos estudos. É verdade, isso é verdade, as mulheres atrapalham, é verdade. Não são todos, mas só se você for amigas de muitas. Então quer dizer que se nós tivermos muitas amizades do sexo feminino, a gente vai perder o foco da instrução, é isso? Aham. Muito bom. E você tem muitas amigas? Não, tô mais amigo homem. Muitos amigos, rapazes, porque amigo tá no masculino e homem também, né? Então é só amigos. Tudo bem, obrigado aí pelo conselho, ótimo. Agora eu vou falar com o senhor Yaron também. Yaron está estudando Pirkei Avot aí com o pessoal, que é a ética dos pais, instrução dos pais. E aí o que tem a nos dizer, senhor Yaron? Tá bonito hoje? Como foi a sua semana? Foi boa. E a escola? Como é que passa o de ano aí? Eu passei, e só em fevereiro vai chegar. Fevereiro? Sim. Ah tá, você vai saber qual a escola que vai em fevereiro, né? Sim. Ótimo, mas e aí, esse café da manhã tá agradável? Sim. Nos conta aí, o que foi de Pirkei Avot que você aprendeu, que você ia nos compartilhar? Eu vi uma parte de Pirkei Avot que os sábios não querem que a gente converse muito. É, a instrução dos sábios, que a gente não converse muito, né? Sim. Falar muito traz problema. O senhor conversa muito? Pouco. Então o senhor é muito sábio, porque você não fala nada, você é sabidão. Obrigado aí, senhor Yaron. Tá bonito com essa camisa. Shalom. Shalom. Shalom, vou falar aí com o senhor Esdras Vinícius. Fala aí, senhor Esdras Vinícius. Quer que a sua mãe fale na frente ou você fala? Eu falo. Bom. Bom dia. Bom dia, senhor Dia. Esdras Vinícius. Dia 11 de janeiro, tal, tudo aqui tranquilo. E bem, semana muito louca, internacionalmente falando, né? Primeiro, vamos por parte primeiro do Brasil. O vice-presidente, o Hamilton Mourão, General Mourão, Hamilton Mourão é o âncora da TV Record. General Mourão, ele vai para a Antártida para inaugurar a nova base científica do Brasil lá na Antártica. Né, ele vai para lá agora no finalzinho desse mês para inaugurar junto com os cientistas e tal. Assim, vai ser muito legal porque tem muito tempo que um presidente brasileiro não vai, nem um vice-presidente, né, vai para Antártida para inaugurar esse tipo de coisa. O último foi Juscelino Kubitschek, né? Há muito tempo mesmo. Aí assim, sobre isso também. Agora, mundialmente falando, o Irã, né? Todo mundo conhece o famigerado Irã. Aquele general que foi morto, o Qasem Soleimani, ele foi enterrado, né? Aí assim, quando ele foi enterrado, fizeram lá uma passeata pra ele e tal, não sei o que. Nessa passeata, lá em Teherã, capital do Irã, acabou que morreram 56 pessoas pisoteadas no meio da multidão. 56 iranianos. Porque tava lá aquele alvoroço, a multidão, pra lá e pra cá, caíram, o pessoal foi passando por cima, morreram. 56 pessoas no dia da passeata pra enterrar ele. No dia seguinte, eles resolvem atacar os Estados Unidos. Como? Atacando bases dos Estados Unidos no Iraque. Também tentando jogar mísseis de longo alcance em Washington. Nenhum míssil acertou o alvo. E os 15 mísseis que eles lançaram, nenhum deles acertou o alvo. E assim, os Estados Unidos já estavam prevendo que eles iam atacar. Logo eles mandaram tirar os americanos das bases no Iraque. Eles acertaram algumas bases, só que só deu alguns danos no jardim das bases. Foi assim, um dano bem mínimo, quebrou uma antena, queimou um jardim, foi coisa desse tipo. Alguns mísseis caíram, a barra de ferro dura no chão que não explodiram.
E um desses mísseis, o Irã ele já confirmou que foi culpa dele. Um desses mísseis acertou um avião que estava saindo de Teherã e estava indo para Kiev, na capital da Ucrânia. Nele tinha 80 iranianos, 60 canadenses, muitos ucranianos, russos, inclusive um general russo de alta patente estava no avião. Tinha ingleses, tinha franceses, tinha alemães, tinha suecos. O que aconteceu? Morreu todo mundo nesse avião que o Irã derrubou. Achando que o Irã acabou matando muita gente, tinha 180 passageiros no avião, não sobreviveu ninguém. Assim, o avião da Ucrânia Airlines. O que aconteceu? Ele tem a caixa preta do avião, que tem as últimas palavras dos passageiros e dos pilotos, da tripulação. O que aconteceu? A Ucrânia pediu para que entregasse essa caixa preta do avião na embaixada ucraniana em Teherã. O que o governo do Irã fez? Não vamos entregar a caixa preta. Tipo assim, pode ter sido um acidente, mas a gente não vai confirmar. Só que ontem o Irã ele confirmou que foi eles que derrubaram o avião por acidente, né, matando um monte de gente inocente. Aí assim, o que aconteceu? Agora o Irã, e também teve esse outro detalhe, né? Enquanto o Irã estava lançando um monte de mísseis, algumas horas depois que eles terminaram de lançar os mísseis, teve um terremoto de grande escala no Irã, acho de 5, 4.9, só que arredondando para 5 na escala Richter. O que aconteceu? Ele afetou uma usina de grande porte, uma usina nuclear de grande porte na Ucrânia, e uma boa parte do país ficou sem energia, além dos danos que chegaram a quase 400 milhões de dólares no país todo. Assim, não é à toa que a Pérsia, que é o atual Irã, apanhou para 300 espartanos, né? Porque, gente, eles conseguiram matar a própria população no ataque que era para matar gente de outros países. Conseguiram ter um terremoto na mesma noite, mataram um monte de gente e enfureceram a Rússia, matando um general de alta patente, e vários outros países, como o Canadá, a Suécia, a França, muitos e muitos outros países. Ou seja, tem muita gente contra o Irã. E assim, a resposta do Donald Trump, o que ele falou? Nós não vamos atacar os Estados Unidos, não vamos atacar o Irã, a gente só vai simplesmente bloquear algumas ajudas econômicas para o Irã. Simples, foi uma resposta direta, simples, sem ameaça, e pronto. O que o Irã estava querendo ouvir? Ele parece aquela pessoa que começa a te provocar e depois quer que você responda com uma briga. Aí o que o Irã fez? A gente vai continuar atacando. Aí eles também falaram, se os Estados Unidos contra-atacarem a gente vai atacar 2 lugares: Haifá, a cidade de Haifá em Israel, e a cidade de Dubai, porque os Emirados Árabes Unidos já confirmaram apoio aos Estados Unidos. Aí eles queriam atacar a cidade de Dubai. Assim, o que Dubai tem a ver com a história, gente? Nem é a capital. É a maior cidade, mas não é a capital. Aí assim, eles estão muito cheios de problemas e estão gerando mais problemas para eles porque a ditadura islâmica que tem no Irã, ela é basicamente governada por gente que tem um ego muito frágil. Porque assim, eles mexeram um pouquinho no ego deles, mataram um general de alta patente que eles não conseguiram revidar, meio que aceitaram calados, dando alguns tapas calados também, e agora acabaram matando a própria população. No ataque era para matar outra população, entendeu? Mataram iraquianos, mataram muitos iranianos. Ou seja, eles estão mostrando que não são preparados para guerra nenhuma e querem ter armas nucleares, entendeu? Ou seja, é o que o pessoal fala: se o Irã tivesse uma arma nuclear, é capaz deles se explodirem, porque eles não têm cabeça para lidar com uma coisa séria. Não é à toa que o Irã atualmente é a piada mundial, entende? E é isso. E os acontecimentos na Austrália, os animais? Também teve as queimadas na Austrália, né? Porque lá tá no verão no hemisfério sul, né? Aí assim, na Austrália teve um calor muito intenso, lá tá fazendo 45, 50 graus diariamente. E assim, com isso lá tem muita queimada natural. Só que assim, essas queimadas de lá foram muito mais intensas, porque tudo na Austrália é mais intenso, né? O clima é mais forte, os bichos são mais mortais. E assim, com esses incêndios todos, o que aconteceu? Infelizmente, cerca de 1 bilhão e 25 milhões de bichos morreram nas queimadas. Muitos koalas, cangurus, cobras, aranhas, muitos e muitos bichos chegaram a morrer na Austrália por causa dessas queimadas. Cerca de 50 pessoas também morreram nessas queimadas. E assim, o único lugar que está sendo seguro na Austrália atualmente é somente nas grandes cidades, como Melbourne, Sydney, Canberra, são as cidades grandes. E assim,
a gente vê um outro detalhe, né? Lembra daquelas queimadas do ano passado no Brasil? Então, cadê o Macron querendo defender as queimadas na Austrália? Falando que nossa casa está pegando fogo. Cadê a Greta? Cadê todos esses ambientalistas, as ONGs falando, vamos defender não sei o quê? Por que eles só estavam interessados em defender a Amazônia? Porque é lá que tem recurso. Por que eles não estão defendendo a Austrália? Porque a Austrália não tem recurso, lá nem tem petróleo. Entendeu? Pra você ter uma noção. Ou seja, aquilo deles era um jogo de interesse. Perderam o interesse e ficaram literalmente de birrinha. Entendeu? Agora a Austrália, que está muito pior do que o Brasil, não se ouve falar nada. Eles não falam absolutamente nada porque ela não tem recurso. Entendeu? E essa história que vai ter Terceira Guerra Mundial, isso é verdade ou quem vendeu essa propaganda, já disse semana passada, foram os esquerdistas. E bom, essa foi uma narrativa que caiu tanto assim, literalmente por terra, que acho que agora o jeito é só colocar a cabeça no buraco e chorar. Que olha, foi uma vergonha o que esse pessoal fez, né? Defender o regime islâmico e tal, falando que ia ter Terceira Guerra, que o Irã ia acabar com o Brasil, não sei o quê. Mas tem uma noção, o orçamento militar do Irã é 6 bilhões de dólares. O orçamento aqui do Brasil, que nem está em guerra, é de 290 bilhões de dólares. Ou seja, uma mulher em Dubai, ela tem um preço em joias mais caro que todo o orçamento militar do Irã. Você pode ter certeza. Entende? Ou seja, por isso que eles não são levados a sério. Muitos acontecimentos políticos nessa semana, né, seu Edris? Claro, a semana foi muito cheia mesmo. E a semana que vem tá prometendo ser um pouco mais tranquila. Mas só o tempo dirá. Tudo bem. E aí, o café da manhã, foi agradável? Tranquilo. Um café simples, não? Alguma lembrança referente à Torá? O que a Torá tem a dizer sobre essa confusão toda, esses problemas todos mundiais, internacionais? Eu não sei o que a Torá... Qual a instrução que a Torá nos dá? Eu não sei o que a Torá diria. Eu sei o que o Benjamin Netanyahu disse. Que se eles tentarem atacar Israel, ele vai convocar o Conselho de Guerra israelense e que o Irã pode muito bem esperar o pior. Ou seja, o que disseram? O Benjamin Netanyahu, ele meio que sumiu, né, das mídias, ninguém viu o carro blindado dele passando para o Knesset nem nada. Ele ficou 15 horas desaparecido. Muita gente fala o quê? Por ele ser judeu, ele foi consultar a Torá para poder dar esses conselhos, entendeu? Ter esses conselhos de guerra. Mas assim, ele não confirmou nada, ele só falou que se ausentou, estudou a situação e foi. Com certeza ele estudou baseado na Torá, isso pode ter certeza, né? E é isso. Então a gente tem que manter a calma e a moral elevada, certo? Claro. Muito bom, seu Éder Vinícius, obrigado aí, um ótimo Shabat para você nessa semana que está iniciando, um café da manhã. E aí vamos falar agora com a senhora, a maravilhosa e a única senhora Rejane. E aí, Rejane, o que tem a nos dizer? Quais são as novidades? Oi, Shabbat Shalom. Essa é a primeira lua cheia, né, do ano, a gente está no período, na semana da lua cheia. Talvez por isso que essa semana foi bastante intensa, né? Que a lua, ela aflora essas questões assim, quando é algo tranquilo, fica super tranquilo, mas quando é algo agitado, assim, a situação fica mais do que agitada. Está relacionada à questão da lua cheia. Enfim, a porção dessa semana é a paraxá de nome Vayeri. Bem parecida com a da semana passada, que é Vayeri. A dessa semana é Vayeri. Ela vai falar da morte de Jacó e da morte de Yosef, né? Mas antes de falar da morte deles, tem um detalhe. Jacó pediu para o Eterno para ficar doente. Né? Ele foi a primeira pessoa na história da Torá a morrer de doença, ele ficou gravemente doente. Né? O Abraão pediu ao Eterno para envelhecer, porque ele e Isaac, quando tinham a mesma semelhança, se pareciam muito. E com isso o Abraão pediu para o Eterno, poxa, Eterno, as pessoas não vão me prestar a honra, vem conversar com Isaac achando que está conversando comigo. Eu queria um sinal de que as pessoas pudessem me diferenciar dele. Eles eram muito parecidos fisicamente. E o Eterno, então você está me pedindo uma coisa realmente boa, vai envelhecer. E Abraão, então, foi o primeiro velhinho na história. Até Abraão, os homens morriam de causa, assim, ou na guerra, ou de repente se acidentavam e morriam. Mas os homens não adoeciam e não envelheciam, né? E aí
quando chegou a vez de Isaac fazer um pedido pro Eterno, o Isaac falou, poxa, eu sou velho, eu tô com 120 e poucos anos e sou um velho saudável. Eu queria fraqueza. Eu queria que na minha velhice eu sentisse fraqueza, para diferenciar. E aí o Eterno deu a Yaakov fraqueza. Ele ficou um velhinho muito fraco e sua visão foi ficando fraca, até que ele ficou cego, perdeu completamente a visão e infartou. Provavelmente ele não chegou a adoecer, né? Ele deve ter tido um susto, eu não sei, e faleceu, fraco. E chegou a vez então agora do Yaakov, do Jacó. Jacó pensou, eu sou um velho, eu sou uma pessoa que fiquei velho, fiquei fraco, mas eu não estou doente. Eterno, me dá doença, eu quero ficar doente. E o Eterno disse, bom, você pediu uma coisa muito boa e eu vou te dar isso. E ele adoeceu, ele foi o primeiro homem na história a ficar doente. Então eles foram os patriarcas. A pessoa fala, de tudo que é ruim na terra. Não, envelhecer não é ruim. Envelhecer faz parte da nossa vida, enfraquecer faz parte do controle da nossa limitação, e adoecer faz parte do prenúncio da nossa morte. Então eles pediram sim uma coisa boa. Já imaginou um presidente corrupto ou um líder corrupto ficar com a aparência de 25 anos, tendo aí seus 1.500 anos de idade? Que coisa terrível, não? Com todo o seu vigor, com toda a sua força. Isso não iria ser muito bom para a humanidade. Eles iriam governar o mundo por décadas, centenas de anos. Mas o Eterno trouxe uma forma de retirar a força do homem, que é dando a ele velhice, fraqueza e doença. É algo bem-vindo da parte do Eterno. E ele estava muito fraco quando ele chama José para abençoar os filhos de José. E entra Efraim e Manassé e ele faz aquela famosa bênção assim. Geralmente a mão direita fica no neto mais velho e a mão esquerda a mão direita no neto mais velho e a mão esquerda no neto mais jovem. E ele fez exatamente ao contrário. Colocou a mão direita no neto mais novo e a mão esquerda no neto mais jovem, mais velho. E José pensa que ele estava caduco. Pai, o senhor está fazendo algo errado, não é assim. E ele fala para José, José, o Eterno me revelou que você foi vendido. O Eterno me revelou que você foi escravizado, que você era o rei, o vice-rei no Egito. E você acha que o Eterno vai deixar eu abençoar os meus netos de forma errada, enganada? Claro que não. E ele abençoou, sim, os filhos de José. Inclusive, o Brasil, né, os povos monoteístas como a gente, bem distantes, bem longínquos, nós somos remanescentes de Efraim. Nós descendemos dele, assim, foi por causa de Efraim que a Torá se espalhou pelo mundo. Porque os outros mantiveram o ensino da Torá somente ali em Israel. Mas Efraim foi o primeiro a explorar o mundo, a levar ideias da Torá para o mundo. Então chegou até aqui, chegou até mim e está chegando agora até você. E essa paraxá fala da forma como ele abençoou cada filho de forma individual. Ele deu a bênção, ele especificou a bênção para cada um. E ele deixou uma que eu achei bem interessante, bem importante. Alguém tem que fazer e alguém tem que sustentar. O irmão é Zebulun, que é Zebulon conhecido, e o Issacar, que no hebraico a pronúncia é Issachar. Eles dois receberam a bênção que eu acho que vamos dizer assim, é a mais próxima do que a gente pode usar hoje em dia. O Issachar, ele trabalhava e o Zebulon simplesmente estudava. Então o Yaakov abençoou os dois da seguinte forma: você que trabalha tanto, trabalha por dois, vai sustentar seu irmão que estuda por toda uma nação. E aí eles se fizeram essa sociedade e isso é válido até hoje lá em Israel. Todos eles praticam isso. Se tem um determinado grupo de pessoas que gostam de estudar, eles especificamente simplesmente estudam e passam adiante, enquanto outras pessoas por fora deles sustentam eles. É assim, né, com o marido e com a mulher, com o pai e o filho. Enquanto o filho está estudando, está se desenvolvendo, o pai e a mãe estão trabalhando para que possa manter o estudo desse filho, o desenvolvimento, né, intelectual da família. E isso acontece com esses dois irmãos, que é Zebulun e Issachar. Então, se você tem interesse em estudar, comece a estudar, que de alguma forma o Eterno vai usar algo específico para que seu estudo venha a ser sustentado. E se você gosta de trabalhar por 2 ou por 3,
aprenda a contribuir com quem tem muito interesse em estudar. É uma ótima mitzvah a se cumprir, isso melhora o teu ego e trata a tua consciência. E, assim, essa paraxá também fala do sepultamento. É bem interessante porque ela fecha com a morte, né? Jacó morre, mas antes de morrer ele faz o José jurar, que vai levar o corpo dele para Israel. Isso por quê? Porque foi instaurado a partir de Abraão, o vô de Jacó, que os mortos vão ressuscitar primeiramente na terra de Israel. Então, se a ressurreição vai ser dada a partir de Israel, por que não ser sepultado lá onde o pai dele descansava, que é Isaac? E ele é levado, depois que ele falece, para Macpela. E ele é o último patriarca a ser colocado lá. Já tinha a esposa dele, a Leia. E com isso, os irmãos voltam para o Egito, né? E José não tem tanto contato mais com os irmãos. Por quê? Porque José acreditava que era uma desonra, uma vez que a bênção de reinado eterno foi dada a Judá. Judá, o irmão, né? Acho que ele era o segundo. Ele não queria desonrar isso, porque essa questão no judaísmo e no monoteísmo do irmão mais velho receber as honras dos irmãos mais jovens é algo muito importante e intrínseco na vida deles. Então, para que não houvesse desonra para com Judá, o José jamais convidou eles para se sentar na mesa, porque não pode em uma mesa sentar dois reis. Ele era o vice-rei no Egito e ele jamais iria poder concorrer com o reinado de Judá, né? Essa porção ela é muito rica, ela é muito intensa, e José foi o primeiro dos irmãos a falecer. Mas antes de falecer, ele faz o povo inteiro jurar que vai levar o corpo dele para Israel quando eles conquistassem a terra. E a paraxá termina nessa parte. E se você tem a tua vida juramentada a algo, se você jurou diante do Eterno, diante de pessoas como testemunha, você deve se esforçar para manter esse juramento. Porque uma vida que é juramentada, ela recebe muita cobrança, né? Se você quebrar esse pacto que você fez. Então o povo fez o pacto e sim, levou os ossos do José para Israel e ele é sepultado. O túmulo dele é bem visitado, muito frequentado e é também um dos túmulos mais profanados, porque houve no decorrer da história, desde que o corpo dele foi levado para Israel, mais de 1000 saques e tipo de vandalismo no túmulo dele. As pessoas não respeitam, mas é muito importante entender que ele está lá porque ele quis também ensinar que vai ter ressurreição dos mortos. A nossa fé é baseada na crença da ressurreição dos mortos e na conduta de um Messias que vai chegar. O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, e a paraxá é o que eu vou terminar sempre falando. Estude a paraxá, coloque as leis do Eterno em prática e sirva na sua casa uma mesa de Shabbat. Converse com seus filhos e tenha uma boa vida. Shavua Tov. Shavua Tov, senhora Rejane, muito obrigado pelo café da manhã, também pelo comentário. Esse café da manhã está agradável. Agora eu vou falar um pouquinho com o seu marido, o senhor Edalmo. Com você mesmo. Exatamente, só um momento. Pessoa. E aí, senhores, shalom para todos aí nesse Shabbat. Estou aqui tomando meu café da manhã com os senhores. É um Shabbat, um dia de tranquilidade. Mediante o que os meus filhos falaram de Pirkei Avot, da política, o que minha esposa falou, em resumo, posso dizer o seguinte: a Torá o tempo todo nos ensina a manter a ordem da seguinte forma. A forma de como senta na mesa nunca permite que você, que é o chefe da família, uma pessoa senta num local preferencial da mesa. É importante manter essa parte visual, para que os demais da sua família entendam que você é a última palavra da família. É importante também entender que dentro da família tem que existir pessoas que trabalham, que gera renda, e há um outro grupo que não trabalha, que não gera renda, que estude, que mantém a casa em ordem e que mantém toda a parte de instrução, de informação acadêmica também em dia. Dividindo as tarefas, a casa flui melhor. Você que chega do trabalho cansado, vai encontrar uma casa adornada e com uma família instruída. É desagradável chegar em casa e não encontrar uma casa adornada e nem uma família instruída, e você trabalhando e o dinheiro vai sumir. Então são coisas que a Torá ensina: mantém a instrução, mantém a moral. A gente fala que é necessário manter a calma, tá? Que é a instrução, é uma forma sutil de falar: mantenha a calma, mantenha a instrução.
e mantém a moral elevada. A moral elevada é isso aqui: café da manhã, almoço, comportamento, que tudo que é a Torá, que tem dado, ofertado, né? Então, no mais aí, um ótimo Shabat, obrigado pelo café da manhã e a todos até a próxima semana. Shalom!